Cara, esse aqui deve ser o maior exposed que eu já vi no YouTube. A história é a seguinte, é um desenvolvedor de gacha que tomou um exposed por pedo, por transfobia, capacitismo, sexismo, várias coisas que vieram à tona de repente. Quando me mandaram esse vídeo, eu falei, cara, isso não é possível que uma pessoa tenha feito tanta besteira na internet e tomou um exposed de tanta coisa ao mesmo tempo. Quem vai contar essa história pra gente é a diva I'm Carrie, beleza? Se você não é inscrito no canal dela, tá perdendo muito. Vou até deixar um gosteizinho aqui, ó, pra dar aquela fortalecida, tá? Ela vai contar essa história pra gente, é um vídeo longo, mas eu vou deixar em uma vez mesmo, porque eu acho que vai ser bem importante a gente ver tudo o que aconteceu, porque é uma história longa, uma história pesada, deve ter muito ponto de gatilho, inclusive, beleza? Vamos dar uma olhada aos pouquinhos, então prometo que vou falar menos, mas vamos nessa que eu tô muito curioso pra ver essa história. Falaram pra mim, ó, você vai se impressionar com esse vídeo aqui, é muito, mas muita loucura o que tá rolando com esse desenvolvedor de gacha aqui. Vamos dar uma olhada então, vai lá, Carrie, manda ver. Bom, como muitos já sabem, a comunidade de gacha é uma comunidade gigantesca. Tem diversos tipos de conteúdo, diversos tipos de pessoas e é claro que sempre vai ter alguma polêmica ali no meio. Muitas pessoas que participam dessa comunidade estavam esperando ansiosamente pelo lançamento de um jogo chamado Chibimation. Chibimation. Chibi é essas figuras tipo gacha mesmo, né? Com a cabecinha maior e tudo mais, meio fofinho e tudo mais. Chibimation, tá? Até porque esse jogo era pra ser um jogo fã de gacha, ele iria ser parecido com o que a comunidade já gosta e poderia acabar acrescentando muito. Mas depois de um tempo, as coisas acabaram mudando e, por fim, o Chibimation seria um jogo independente que estava sendo criado por um cara chamado Fanlaw Studio. Mas enquanto muita gente estava ansiosa pra ver o que iria sair desse jogo, se iriam ter coisas novas que nunca foram vistas antes, o criador acabou se envolvendo em uma grande polêmica. Não uma só, né? Várias, pelo visto. Pra contextualizar, Fanlaw Studio é um gachatuber da Hungria que no início da sua carreira, ele parecia ser só um gachatuber normal, ele fazia vários vídeos de histórias pro seu canal e também fazia alguns vídeos meme. Até aí é uma coisa bem comum, muita gente faz isso dentro da comunidade, mas ele acabou ficando muito famoso em 2021, justamente por causa do diferencial que ele teve de todo o resto. E esse diferencial foi que ele criou um projeto chamado Gacha Animator, o que pra época era uma baita inovação, ninguém nunca tinha feito isso. Esse aplicativo foi criado e desenvolvido pelo Fanlaw Studio e a proposta dele era justamente que as pessoas conseguissem criar personagens gacha, mas eles também conseguissem animar os seus personagens. Ah, por isso que eu tava vendo que parecia realmente bem mais bonito a obra dele aqui, né? Os vídeos e tudo mais. O Gacha Animator é projetado especificamente para animação, focado em animação, mas também permite que você crie poses personalizadas para os personagens e exporte-as para arquivos PNG. Então ele era um desenvolvedor, pelo jeito, né? Realmente não era pouca coisa, né? O cara não trabalhava só no mundo gacha, vamos dizer assim, mas realmente desenvolvia aplicativos que parecem bem inteligentes ao primeiro impacto, né? Tudo isso em um só aplicativo. Muito eu sei bom. que pode parecer um pouco bobo pra vocês eu chamar isso de inovação, porque hoje em dia tem muita coisa mais complexa, tem cachorro robô sendo criado. Então, assim... Não, mas a inteligência artificial também roubou o mundo, né? A gente tem que lembrar que nessa época, isso não existia dentro do Gacha Life, não tinha personagem animado. Então, se você quisesse animar o seu personagem, você tinha que ter todo um trabalho, correr atrás de aplicativos por fora que conseguissem te ajudar com isso. Como, por exemplo, o Lightmotion, o Ibispaint, entre outros aplicativos que as pessoas usavam. Ela quer dizer que são aplicativos fora do gacha, tá? Que não estão destinados pro gacha, nem pra poses ou coisas do tipo, como ele citou aqui, tá? E você ia ter que usar esses aplicativos terceiros, fazer, assim, uma transposição de um pro outro, ou seja, se virar, como ela disse, né? Que, querendo ou não, fazia muita gente ficar com preguiça de animar o personagem, porque é uma coisa chata, convenhamos. Então, para esse processo de animar o personagem ser uma coisa mais simples e rápida, o Fanlaw Studio decidiu juntar essas duas coisas em um só aplicativo. Bom. Então, se você quisesse criar uma série no Gacha Life, uma minissérie ou um filme, alguma coisa assim, as pessoas iriam sempre optar pelo Gacha Animator justamente por ser uma coisa mais fácil. E no gratuito. começo, muita gente gostou do aplicativo, até porque era uma coisa nova. E no ano de 2021, isso era uma coisa inovadora, como eu disse, e ajudar muita gente que tinha dificuldade
dificuldade em fazer animações a fazer o que elas queriam, que eram histórias. Mas conforme o tempo foi passando, o Fenlong Studio não trouxe novas atualizações para o aplicativo, ele não trouxe nada novo, e com o mundo evoluindo a cada dia, as pessoas foram fazendo projetos novos com muito potencial, e esse aplicativo ele foi aos poucos caindo no esquecimento. Mas se você parar pra pensar, tem muita gente que lembra até hoje do Fenlong justamente por causa desse aplicativo, porque ele fez muito sucesso. Mas vindo pra um ano mais recente, no ano de 2022, um novo projeto ele acabou sendo anunciado. Era um aplicativo bem parecido com o Gacha Animator, mas diferentemente dele, esse daí tinha uma interface bem melhor elaborada e se chamava Gacha Designer, um jogo fã de gacha que seria desenvolvido pelo Beowulf. Então é outra pessoa que estava desenvolvendo, então, outro aplicativo. Com o tempo, o projeto foi evoluindo e decidiram mudar o nome dele para Shibimation. Só que o Beowulf não iria ser a única pessoa a desenvolver o jogo, mas o Fenlong também iria ajudar a desenvolver esse projeto. Então ele participou da produção do projeto do Shibimation, né? Até aí parecia estar tudo indo muito bem para ele, até que no dia 29 de outubro de 2024, ele acabou se enfiando em uma grande polêmica. Nossa, mas então o projeto era de 2022 até o ano de 2024, que foi quando deu problema. Pesado, tá? Uma youtuber chamada Flutaland postou um vídeo no seu canal do YouTube intitulado Shibimation demite desenvolvedor por causa do seu comportamento de cair o queixo. Nesse vídeo, a Flutaland fala que o Fenlong foi demitido do projeto por causa do comportamento inapropriado dele. Então ele trabalhava ajudando esse projeto com o Beowulf e, na verdade, tomou o Exposed por conta de coisas que ele fazia dentro desse projeto, provavelmente com as pessoas lá dentro. Esse comportamento inclui homofobia, sexismo, capacitismo e também falar com menores de idade. Não, tá. Falar, acho que o que ela quer dizer aqui é falar desse jeito que a gente tá pensando mesmo, né? Inclusive, tem várias prints de mensagens que o Fenlong mandava em um servidor Discord, e eu acredito que seja o próprio servidor do projeto Shibimation. Vamos dar uma olhada aqui rapidamente. É um pouco nojento pra mim, um pouco... Tá, tudo bem. Não vi nada estrondoso, assim, mas eu entendi onde o negócio vai chegar, né? E assim, o cara era bizonho. Nessa print aqui, alguém manda foto de dois personagens, que eu acredito que sejam personagens LGBTs. Aí tem o pessoal do chat falando, nossa, que fofos. E o Fenlong vem e fala... Agora entendi o contexto da imagem. Isso aqui seriam dois personagens que estão juntos, né? São personagens Daí LGBTs. que vem o contexto. Aí tem o pessoal do chat falando, nossa, que fofos. E o Fenlong vem e fala, jogue-os no inferno. Totalmente do nada. E aí Agora eu entendi. Eu achei que não tinha nada a ver aquela figura ali ou coisa do tipo, né? Nossa, aí o que ele quer dizer é que, tipo assim, se você partir do princípio que eram dois personagens LGBT, que eles estavam juntos ou coisa do tipo, né? Ele estaria falando, jogue eles no inferno, porque eles estão juntos. Eu não tinha entendido essa parte, né? Porque não tinha ficado claro pra mim que eles eram LGBT. Agora eu entendi. E aí a galera falou, que isso, cara? Do que você tá falando? Faz uma coisa desse tipo. E ele falou, eu acho meio nojento. Por isso que ele tava falando aquilo ali, e agora deu contexto. Caramba, mano. Na alta, sim. Na alta, simplesmente falou isso. Mas isso aqui foi em 2023, então pelo jeito ele já fazia essas paradas esquisitas há muito tempo, né? Lembrando que Exposed foi em 2024, em outubro, alguns meses atrás. E o Beowulf foi até conversar com ele pra tentar entender o que ele quis dizer com isso, né? Falando pra jogar eles no inferno. E o Fenlong disse, eu sou heterossexual. E sim, isso é um pouco nojento pra mim. E ali na mensagem do Exposed diz o seguinte, Fenlong tem um histórico de ser abertamente homofóbico. Nossa, então... não, pela mensagem ali a gente viu, né? Além de querer adicionar uma forma de esconder recursos queer no jogo. Que Até isso? agora eu não sabia o que era queer, eu não sei nem se pronuncia dessa Queer é um termo em inglês que se refere a pessoas que não se identificam com os padrões impostos pela sociedade. O termo pode ser usado para escrever identidades de gênero e orientações sexuais que não são heteronormativas. forma, então se tiver errado me desculpem, mas pelo que eu vi... Acho que é queer.
Eu acho, né? Esse é um termo que se refere a pessoas que não se identificam como heterossexuais. Então, pelo que foi dito ali, o Fenlon encaixa, aparentemente homofobia. sempre evitava ao máximo esse tipo de coisa, escondendo esse tipo de recurso pra pessoas que são LGBTs. absurdo. Agora, sobre o Fenlon ser sexista, tudo começou nesse vídeo aqui. Pelo que eu entendi, essa moça aí tá participando de um quadro pra tentar arrumar um namorado, e tem vários participantes ali que precisam responder Tem um palhaço aqui, mano. Eu escolheria o palhaço, falei mesmo. algumas perguntas que ela faz. Ela pergunta ali se esses caras sabem de alguma piada boa, e logo de cara o primeiro participante É o diz palhaço. o seguinte: igualdade de gênero. Do you know any good Nossa, que bosta. Como se igualdade de gênero fosse uma piada, entendeu? jokes? Gender equality. Nossa. Oh. Oh no. Excuse Eu acho que a galera tá rindo da situação constrangedora, tá? me? Que graça que tem isso, cara? Fala sério. No. Can you just repeat that for me, number one, please? I think you heard what I said. Wow. I don't think that's the rest of the question as well. Olha, eu não sei se vocês acham isso engraçado, eu particularmente Claro não que não. achei, mas Nossa. o Beowulf e o Fenlon começaram a conversar sobre esse vídeo. Eles nunca vão conseguir arrumar uma namorada, são as piores piadas de todas, tá? Pobre garota. Isso aqui é o Beowulf falando, tá? Com o Fenlon. Pelo jeito, isso aqui era uma conversa privada, não dá pra ter certeza. Tadinha dela. Eu Eles não são vejo apenas problema. Olha só, eles são só homens, eu não vejo problema no que eles falaram. Que isso, cara? Esse cara aqui realmente cavou a cova, hein? homens. Eu não vejo problema. Todas as piadas foram horríveis. As meninas as odiariam. Especialmente aquela sobre igualdade de gênero logo de cara. Ah, tá. Sim, mas é engraçado. Piada engraçada igual homem feliz. Somos criaturas simples. Ai, que cara idiota, cara. Ai, que cara idiota, cara. Que cara idiota. Outra coisa que aconteceu foi o Fenlon dizer a palavra com R. E eu tô falando da R-word, que pra quem não tá. sabe, é uma ofensa capacitista, é uma ofensa pra quem tem a condição de deficiência intelectual. Na gringa, o pessoal evita ao máximo falar isso. Já Aqui no Brasil já não é tanto, mas lá na gringa se tornou realmente um tabu. Você falar uma coisa dessa aí, você pode ter um cancelamento, né? Porque tem muitas pessoas que sofrem por conta dessa condição e você usa ela de forma leviana ou até mesmo pra xingar outra pessoa disso, é uma coisa que, pô, é muito paia, entendeu? Durante muito tempo a gente usava essa palavra assim, sem esse contexto todo, sem essa ideia toda, mas realmente se você para pra pensar, você percebe que é uma coisa que pode machucar as pessoas que têm essa condição e elas não têm culpa. Lá na gringa eles já têm bastante costume disso aí. Já que no Brasil, eu acho que o pessoal não se importa tanto, aparentemente. Falo Acho que isso por porque enquanto. eu já vi muito streamer falando R-word. Só que nem por isso é uma palavra legal de se usar, né? Aí eles estavam numa conversa ali falando alguma coisa sobre Minecraft. Fazendo vídeos para alguns R-word de 3, 4 anos. E do nada o Fenlon disse: ele tá fazendo vídeos pra viewers R-word de 3 a 4 anos de idade. Tanto que teve uma pessoa do servidor que avisou que não era pra ele usar essa palavra. E quando ele foi confrontado pelo Beowulf, dele perguntando: você sabe o que Então isso aqui são conversas. Eu achei que eram particulares, mas pelo jeito eram públicas dentro do servidor do Discord desse projeto aqui que tava sendo feito, tá? Em que ele tava participando. E por isso que estavam chamando a atenção dele. Aí o Beowulf falou, cara, você... Ó, aqui, ó. Você sabe o que essa palavra significa? E aí, olha só o textão que ele falou, tá? E já dá pra ver aqui que pessoas que o cérebro não trabalha 100% têm um problema no cérebro, tá? Vamos ver. significa a palavra R? Sim, aos meus olhos, é alguém que o cérebro não funciona 100%, que tem algum problema cerebral. E na Hungria não há problema em usar essa palavra. Temos mais palavrões. Então, sim, aquilo é uma coisa ruim na língua inglesa. Olha, nessa parte eu já percebi que o cara tá se fazendo de besta. Tá se fazendo de besta. Ele quer dizer, e aqui é tudo bem usar. Porque ele aparentemente sabe muito bem a merda que ele fez. Sim, e mesmo assim sim. ele tenta agir Isso. como se ele não soubesse de nada e fosse só um coitadinho desinformado. Ele mesmo disse que na Hungria eles têm mais palavrões além da palavra R. Ou seja, ele sabia que era uma palavra ruim de se usar, sim. e ele só usou porque ele quis mesmo, e não por falta de informação como ele quis aparentar. Claro que eu entendo que Ele teve uma contradição ali nele mesmo. dependendo do lugar do mundo, tem coisas que são permitidas e coisas que não são permitidas, então tem uma pequena diferença cultural. Mas o cara tentar usar isso só pra ele sair ileso da situação Aham. é muito vergonhoso, é feio demais. Uma coisa é você usar a palavra sem malícia, na intenção de chamar alguém de burro na brincadeira, sendo amigo
amigo dessa pessoa. Mas outra coisa é você chamar a pessoa de R-word de forma pejorativa, e quando uma pessoa te alerta que isso não é legal, você insiste em continuar achando que você tá totalmente correto quando você não tá. Cara, qual que é a dificuldade de você aceitar que você errou, pedir desculpas por isso? Não tem dificuldade. É porque mesmo que, vamos lá, mesmo que no país dele não fosse uma coisa comum, ele tá lidando, né, com a língua inglesa e tudo mais, em que lá tem um peso muito maior essa palavra. Então, como ele tá incluso dentro dessa língua que ele está falando com os outros agora, ele tem que respeitar e saber, pô, desculpa, no mínimo, né, eu não sabia que era tão impactante assim, na minha cultura, no meu país não era assim, mas eu respeito e entendo o que vocês querem dizer. E não, é como a Carrie disse, não é que ele não entendeu, não é que ele não sabia, ele sabia sim, tá? E aí, quando foi chamada a atenção, ele ficou bravinho e quis dar uma de João sem braço, tipo, lá no meu país, a gente não acha que assim, tem palavrões muito piores do que isso aí, eu não vejo problema em falar nisso, tá? Dificuldade nenhuma. Aparentemente, o Fenlol também tava falando com uma menor de idade, e nessa conversa, a menina... Ah, seja minha namorada. Uma mensagem que foi deletada, provavelmente enviada pela menor de idade. Ah, é tão bonitinha. Quando você crescer, mas enquanto isso seja bonitinho o quanto você puder. Eu acho que isso aqui foi uma foto então, tá? Acho que isso aqui foi uma foto então, tá? A menor de idade deletou suas fotos e as mensagens por privacidade, então era uma foto mesmo, tá? Na época, em 2023, ela tinha 16 anos e ele tinha 20. A menina Caramba, tinha 16 mano. anos, ela mandou uma foto dela pro Fenlol, e o Certo. Fenlol, que tinha cerca de 20 anos, tava Não foi uma foto sem roupa ou coisa do tipo, pelo que dá a entender, que era uma foto normal e que ele falou que ela era bonitinha. Né? dizendo: ah, que fofa, seja É. minha namorada quando você crescer, mas até que seja mais fofo possível. Olha, eu não entendi muito bem o que ele quis dizer com isso, mas o papo já tá bem esquisito, né? Tá E estranho. assim, como eu sei que tem muita gente que sempre fala: ai, mas é culpa da menina que mandou uma foto dela. Pensa, gente, se você é um adulto e uma menor de idade te manda uma foto dela, você não é obrigado a responder dando em cima dela e nem nada do tipo. Exatamente. Você faz sua parte e não responde desse jeito assim que vai dar problema, né? Não só pra você, mas pra ela também. Lembrando que ela é uma vulnerável. Né? Pode simplesmente ignorar por saber que é uma coisa errada e estranha de se fazer, porque existe a opção de você não corresponder e ignorar o contato com essa menor de idade pro seu próprio bem. E a gente também tem que lembrar que isso não aconteceu no Brasil. Então a gente não pode usar as leis daqui do Brasil pra falar que o que ele fez não tá errado. Ah, Fora sim. do Brasil, existem outras leis envolvendo idades e tudo mais. Então as pessoas que deram o Exposed levaram isso em consideração e a própria comunidade gacha aceitou que isso foi uma coisa zoada. Então, usar a desculpa de que aqui no Brasil isso é uma coisa normal não adianta, porque o caso não aconteceu aqui. Eu tô Não, justamente... e deixa eu fazer uma coisa aqui. Esse negócio de, é normal. Mas o que é normal e saudável? Tem coisas que a gente vê que é normal, mas a gente tem que deixar de ser normal. Ou então fazer um combate a isso para que isso se torne, de alguma forma, algo que não se repita. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que eu acho que vai ser mais fácil de entender, tá? Ficar doente é normal, mas não é saudável. Você vai querer evitar ficar doente sempre que puder, embora seja normal. Uma pessoa passar por uma doença, ficar uma gripada ou coisa do tipo, é uma coisa normal. Só que você evita. É esse tipo de coisa, entende? Você dá um jeito de não ficar doente, você dá um jeito de combater, coisa do tipo. Se a menor de idade te mandou uma foto por conta da vulnerabilidade dela, porque ela quer a sua admiração, coisa do tipo, você reage a isso de forma a induzir ela a perceber que isso pode ser perigoso, que isso pode ser um erro. Cada um tem que fazer a sua parte. E menores de idade têm que ser protegidos por nós, os maiores de idade. Eu penso nisso, entende? Não tem como você defender a atitude de uma outra pessoa dizendo, isso é normal. A gente enfrenta aquilo que é normal, não é porque é normal que é saudável, que é bacana. É isso que eu quero dizer, tá? contando de um caso que aconteceu lá fora. Além de que não fui eu que criei o Exposed, com base de coisas que vieram na minha cabeça. Foram pessoas do país em que isso aconteceu que fizeram o Exposed. Ou seja, se essas pessoas estão vendo ali que isso não bate com a lei delas, do país delas, quem sou eu pra falar que o cara tá certo, né? Não tem como. E esse cara, ele é tão estranho que ele tem umas conversas meio sus, assim, com um bot de 17 anos. Sim. Com bot? É um bot que se passa por uma garotinha de 17 anos, é isso? Ele tava falando com um bot do Discord. Cara, a que ponto a gente chegou, hein? Ei,
Tipo, isso aqui é esquisito. Eu acho que é a palavra que dá pra... Ah, mas é um robô, então não tem problema você ser pedo com um robô. Ter atitudes pedo porque é um robô, porque é um bot. É esquisito, né? Tipo, você não deixa de ser pedo ou você deixa de ser pedo. Eu acho super esquisito. Pra mim, muito estranho. Muito esquisito. Garotinha sexy. Eu transformei a Chibi, que é a bot, em meio gato, porque ela era uma garota má. Aí tinham várias mensagens onde ele chamava a bot de sexy ou alguma coisa assim. Um negócio que é bem bizarro, né? Parece uma pessoa meio maluca falando com bot, mas enfim, tem várias pessoas aí que falam pra zoar. Não sei se esse era o caso. Eu não acho que ele levou em consideração a idade do bot por ter 17 anos, até porque um bot é só um negócio programado, né? Não é como se fosse um crime você ser um carente e falar com um robô. Alexa, você tem namorado? Namorar não está na minha programação. Nossa, nem falei nada demais, já levei um fora dela. Mas olha, depois que tudo isso veio a público, o Feilau fez um documento imenso explicando tudo que tinha acontecido. Há 3 meses atrás, dá a entender que foi há pouco tempo, né? Quer dizer, não sei quando essa foto foi tirada, esquece o que eu disse. Mas dá a entender que o Exposed, ele chegou com informações de muito tempo atrás, mas só foi lançado agora em 2024, tá? Quer dizer... ano passado, né? Todo o exposed que ele tomou. E nesse documento, ele basicamente diz que disse coisas que não deveria, que pede desculpas por isso e que isso é demais pra ele. Ele diz que exagerou porque ele pensou que tava seguro entre amigos, porque eles são quase... que detesto esse argumento, cara. Eu achei que a gente tava entre amigos, não tem problema eu ser sexista, misógino, eu ser racista, eu ser... Quando eu tô entre amigos, eu sou tudo isso, mas quando as pessoas estão vendo, aí eu sou um exemplo. Cara, você é quem você é, não aquilo que você mostra. Você é o que você é, entendeu? Uma família pra ele e que aceita a decisão do Beowulf por ele ser trans, que quer manter a amizade deles mesmo assim. Que bom que ele aceita! O Beowulf, ele é trans, e aí o Feilau falou, não, de boa, cara, eu aceito. Fica tranquilo, eu tô aceitando, como se ele tivesse que aceitar alguma coisa. Cara, isso me dá uma raiva do caramba. O documento tem uma print de uma conversa do Beowulf e do Feilau, onde o Beowulf se mostra preocupado da amizade entre ele e o Feilau ser afetada por ele ser trans. O Feilau diz que se surpreendeu com isso, que é um pouco difícil de ele entender e que tá decepcionado, mas que também respeita a Decepcionado? Cara, quem esse mano pensa que é, velho? escolha dele, que só precisava processar a informação mesmo. E que também não quer que a amizade dele seja arruinada, porque... Isso aqui foi há pouco tempo, tá? 29 de agosto de 2024. Eles sempre se falaram. Então, o Beowulf, ele fica triste por ele ter se decepcionado e fala que respeita a necessidade dele de processar e que eles têm que continuar o projeto Chibimation. Uma coisa que eu achei bem curiosa é por conta daquela print do Exposed, onde o Feilau fala basicamente pra jogar LGBT no inferno. Sim. Se você parar pra ler essa conversa, o Feilau, ele parece bem de boa quanto à decisão do amigo de se assumir trans. Tem a diferença de 1 ano, né? De uma pra outra. A outra foi em 2023 e tudo mais. O que eu imaginava que ia acontecer era o que o Feilau ia xingar ele ou alguma coisa assim, só que na verdade ele levou bem de boa. Continuando, o Feilau... Como eu falei, né? Tem a diferença de 1 ano ali. Ele foi chamado a atenção da última vez, né? Quando ele falou, pô, jogue eles no inferno e tudo mais, né? Aquela foto que... Depois dá a entender mesmo, né? Que poderia ser um casal, né? LGBT, e por isso que ele falou aquele tipo de coisa, né? Se você sabe o contexto da imagem, você percebe que realmente foi uma homofobia descarada ali, né? E eles estavam dentro do contexto, como eles são bonitinhos e tudo mais, então ele reagiu dessa forma. Então foi uma reação bem diferente do que foi retratado aqui, mas foi há um tempo atrás, então eu acredito que, não que ele tenha melhorado ou coisa do tipo, mas ele percebeu que falar o que ele pensava dentro do projeto ali podia pegar mal. Então eu acho que ele pegou um pouco mais leve nisso aí. É a visão que eu tenho, tá? Com relação a isso aí. Se não, eu acho que ele agiria dessa forma cabulosa de novo, tá? Feilau fala no documento que como ele cresceu em um país que LGBTs não são aceitos, talvez isso descreva bem a situação, porque na Hungria tem a frase, a mãe é mulher, o pai é homem. Então, vivendo dessa forma, fica difícil dele entender completamente e que precisa de tempo pra aceitar isso totalmente. Sobre o Feilau usar a palavra R-word, ele disse que pediu desculpas na equipe de anúncios e que todo mundo aceitou o pedido dele, que isso aconteceu no ano de 2023 e logo em seguida
seguida, ele começou a fazer um curso na universidade, onde ele aprendeu sobre as pessoas que vivem em desvantagem e como eles podem representar essas pessoas no trabalho que elas fazem. Ele, na verdade, ele tá usando muito da cultura dele, do país dele, como um escudo, e aqui pode ser verdade. Pode ser que não. Me aparenta que ele sabia o que estava falando e sabia que era ofensivo, sim, tá? Ele tá usando bastante isso aí pra se defender dessas acusações. Tem um fundo de verdade, se você nasce em um lugar que realmente aborda de forma diferente esse tipo de coisa, quando você tem um choque cultural, você vai ter dificuldade de se colocar naquela situação, tá? Eu até entendo isso aqui, tá? Mas eu acredito que, assim, o cara tem 20 anos de idade, o mundo hoje em dia é globalizado, então a gente sabe e tem acesso a muitas outras coisas dentro da nossa realidade, não só preso dentro da nossa cultura. A informação, ela vai e vem com muito mais facilidade. O que eu acredito aqui é o seguinte, ele tá usando isso como uma forma de pedir de desculpas pra mostrar que realmente ele achava que era de um jeito e era de outro, mas na época que ele reagiu a isso, não foi de uma forma, tá, entendi, me desculpa, eu penso diferente, eu vou melhorar já que eu estou incluso aqui nessa cultura de vocês. Ele não demonstrou isso. Ele me pareceu bem orgulhoso e até mesmo com raiva de ter sido chamado a atenção e mais uma vez usou a cultura dele como um escudo, né? Então, ele quer ser respeitado pela cultura dele aqui. Eu não sabia, minha cultura é diferente, mas não respeitou a cultura lá. Na hora que foi chamada a atenção. Pô, aqui a gente não fala essa palavra, cara. Mas eu não vejo problema na minha cultura. Pô, na tua cultura é assim, mas a gente tá aqui, né? Se você quer que a gente respeite a sua cultura, respeita a nossa, que a gente vive tranquilo. É a forma como eu vejo, mas vamos lá que pelo jeito tem mais coisa. No caso, os jogos. Na hora de falar sobre a menor de idade, Desculpa, o trabalho que elas fazem. No caso, os jogos. Na hora de falar sobre a menor ele tá falando de pessoas R-Words que trabalham com jogos, de né? idade, o Fenlol fala que não quis ferir os sentimentos de ninguém, que ele se sentiu seguro no servidor e muitas coisas que ele disse eram só piadas. Que é por isso que na mensagem com a menor de idade, ele tinha colocado /J e um emoji de tapinha na cabeça. O J seria joke, né? Piada em inglês. Isso aqui é uma coisa que eu acho muito complicada. Porque, e era brincadeira. Era uma piada. E eu acho que tem certas coisas que você não faz piada, tem certas coisas que você não brinca, até porque você sabe que pode dar problema. E tem certas coisas que não são piada, tem certas coisas que não são engraçadas, não são, sabe? E esses comentáriozinhos disfarçados de piada parece que escondem, não tô dizendo que escondem, mas parece que escondem uma intenção, entendeu? Mas se der problema, não, era piada, não era isso que eu quis dizer, mas tava ali essa intenção escondida. Eu aprendi que quando você fala uma coisa, sempre tem um fundinho de verdade, alguma coisinha assim que a pessoa pensa de verdade, tá? Eu cresci com esse intuito de desconfiar desse tipo de coisa, pela minha própria segurança, né, como criança. Então, tipo, ouve bem as piadas que estão fazendo com você pra ver o que de intenção escondida tá ali. É muito fácil você usar a graxa da piada pra ir pra qualquer lugar e falar qualquer coisa, né? Mas não pode. Que era só uma piada. A equipe do servidor até chegou a falar que ele precisava pedir desculpas por isso também. Só que sobre essas mensagens, ninguém mencionou que eles tinham problemas com elas. E como ele disse, o servidor era muito amigável, era como uma família. Só que se alguém se sentiu magoado, ele pede desculpas porque ele não queria ter feito isso. Sobre o bot, ele fala que era só um bot, porque a maioria dos membros da equipe começaram a fazer roleplay com eles, porque eles gostaram. E que ele sempre olhou pra isso como um bot, ainda mais porque foi ele que programou isso. Tá, ele programou o próprio bot, né? Vamos falar sobre isso aqui antes dela entrar mais profundamente nessa questão. O bot é um robô, não é uma criança de verdade, então você não está efetivamente cometendo um crime, tá? Mas a intenção tá ali. Por que ele escolheu um bot de 17 anos? Quero dizer, isso é uma atitude de pedo. Não é pedo, porque não é uma criança, certo? Mas a intenção parece estar ali. Então, eu volto essa pergunta pra vocês porque é super problemática. Vocês acham que isso é errado ou que não tem problema pelo fato de ser um robô que foi programado com essa intenção? Quero adicionar ainda uma outra coisa que eu não sei se ele sabe que o bot tinha 17 anos. Eu acho que sabe porque ele disse que eu que criei ele, entendeu? Então fica essa coisa meio esquisita. Se ele queria fazer esse tipo de brincadeira, por que não fez com 18 anos? Pronto, acabava o problema. Não, tinha que ser menor de idade. Tinha que ser? Será que tinha? É esquisito. Isso aqui é uma coisa bem polêmica mesmo, tá? Ele fala que também mandou algumas mensagens pro bot que pareciam estranhas, mas era só uma brincadeira mesmo. De novo o negócio da brincadeira, né? Ele fala que ninguém falou que não gostava disso e que tudo aconteceu em 2021.
2023. Ou seja, todas as mensagens que foram apresentadas no Exposed eram de 1 ano atrás. E ele pergunta por que Beowulf decidiu fazer esse Exposed só 1 ano depois, se esse era realmente o grande problema. Nas prints tem os horários, tem as datas, então Tem, de assim, fato. demorou um pouco pra esse Exposed sair, né? Sobre aquele meme onde ele foi supostamente sexista, ele fala que o contexto é muito importante e manda a print inteira da conversa que eles tiveram. Na print que Beowulf divulgou, ele cortava a mensagem onde o Fenlol disse que homens são simples criaturas e acabava por aí. Então parecia que Beowulf tinha achado a situação muito esquisita e muito babaca, né? Tanto que parecia que tinha sido por isso que ele tinha exposto tudo. Mas a continuação da print mostra que, na verdade, o Beowulf concordou que homens são simples criaturas. E Ah, tá. Bom, mas assim, beleza. Realmente mostrar o contexto todo é importante. Mas aí, isso não tira o fato de que o Fenlol tenha sido babaca nos posicionamentos dele. Entendeu? O fato do Beowulf ter concordado só torna ele também parte da babaquice, vamos dizer assim, tá? Mas isso não... Ah, não, você também foi, então agora eu sou ausente de culpa. Isso não é verdade, né? depois eles começaram a conversar normalmente, como se nada tivesse acontecido. Que e isso? O cara meteu um miado, me dá um miau aqui do nada. não teve nenhuma briga. E a situação tava tão de boa que eles começaram a miar do nada ali no chat, mas isso mostra que o Beowulf não tinha levado isso como um problema. Na época... Não, peraí. Talvez ele tenha levado como um problema, que eu já vi muito acontecer. Você tem um amigo que você admira muito, você é uma pessoa sozinha e tudo mais, você não quer decepcionar a pessoa. Você acha aquele esquisito, mas finge que pra você tá tudo bem, mas no seu coração você sente que tem algo errado. Até você adquirir coragem e expor isso pro mundo quando a coisa passa do limite. Não tô dizendo que isso aconteceu, eu quero dizer que isso pode acontecer. Então, existem diversos motivos pelos quais ele talvez não tenha chamado a atenção, brigado neste momento aqui com o Fenlol, tá? Mas, porém, contudo, entretanto, a gente já viu que o Beowulf, em algumas situações, foi lá, falou, pô, cara, o que você quis dizer com aquele negócio lá de joga eles no inferno? Os caras LGBT lá, que você é paia e tudo mais. O Beowulf, ele não se mostrou uma pessoa, passou pano, fiquei aqui na minha e... Não, ele não se mostrou ser uma pessoa assim, não, tá? Ele sempre questionou, sempre falou e tudo mais. Talvez não tenha sido com a autoridade que ele deveria, ou com até mesmo agressividade em alguns momentos, né? Pra chamar atenção, dar um tapa e falar, que isso, cara, você tá louco? O que você tá falando, tá? Mas eu não vi o Beowulf como uma pessoa passiva nessa situação. Ele chamava atenção, talvez não fosse tão profundamente quanto deveria como líder do projeto, mas também passivo ele não foi. Nessa questão aqui, talvez um pouco, né? Pelo menos não naquele momento. Então o Fenlol fala que o Beowulf era o melhor amigo dele, que nunca esperou que ele divulgasse essas coisas em público. Caramba, e que com melhor aquela amigo. mensagem de que homens são simples, ele não quis dizer nada além disso. Ele só quis falar que homens ficam felizes com pequenas coisas e era literalmente só isso. Mas é esquisito dentro do contexto, né? Porque contou uma piada sexista, como se igualdade de gênero, uma luta tão difícil pra muitas pessoas, fosse uma piada, entendeu? Desfazendo da luta de várias pessoas, e esse é o contexto, falando, não, homem é simples. Isso aí é uma piada pra eles, eles ficam de boa. É esquisito, é feio, tá? Sobre o Beowulf querer continuar com o projeto sem o Fenlol, existe uma conversa ali. No dia 26 de outubro de 2024, o Beowulf fala que queria ir chamada com ele porque tava cansado e tal. Coisa de 2 horas depois da ligação que eles fizeram, o Fenlol manda um vídeo de Minecraft, o Beowulf responde até que bem normal, só que ele fala, quando que você tá livre? Eu preciso falar com você. E o Fenlol fala, tá tudo bem, né? Vamos conversar. E 12 horas depois, o Beowulf manda uma mensagem. Oi, Fenlol, decidimos deixar de trabalhar contigo, com Olha. efeitos imediatos. Tá, isso aqui foi o momento que ele foi expulso do projeto, tá? Já foi 1 ano depois, aqui já tá em 2024. Aqui, 29 de outubro de 2024, pelo jeito. Essa decisão foi tomada devido a relatórios sobre o seu comportamento, que inclui comentários homofóbicos, misóginos e capacitistas, bem como comportamento em relação ao menor que é relativamente a nós. Esse comportamento vai contra os valores da nossa equipe. Queremos tratar a situação de forma justa. Se você estiver disposto a fornecer o código atual e os ativos do jogo, podemos oferecer um pagamento único pelo seu trabalho até agora. E ainda estamos dispostos a incluir o seu nome aos créditos. Pelo
pelo que eu tô vendo aqui, o Beowulf queria realmente resolver essa situação da forma mais amigável possível, tá? Me parece que todas essas acusações aqui que foram surgindo ao decorrer dos anos, ele foi meio que passando um pano. Eu acho que ele acabou sofrendo algum tipo de pressão pelas pessoas que estavam relatando essas coisas pra ele, né? E aí falou, cara, não dá pra ter um cara desse na minha equipe, é melhor eu fazer alguma coisa. Dá a entender isso aqui. Mas até porque eles eram melhores amigos, né? Então acho que ele foi deixando isso o mais pra frente possível, até o momento que não deu mais, né? Mas ele se mostrou uma pessoa, pô, deixa eu tentar resolver isso aqui da melhor forma possível, mas não dá pra continuar com você na equipe, tá bom? Informe-nos se você concorda em enviar o código e os ativos até dia E aí, será que 29 de enviou? Será que outubro de enviou? 2024, para que possamos avançar sem problemas. Obrigada Então, é 19 dias depois, né? Isso aqui foi no dia 10... Não, desculpa, isso aqui foi no dia 27. Foi 2 dias depois, né? De outubro. pelo seu tempo e pelo trabalho que realizou até agora. Cara, apesar de tudo de errado que o Fenlal fez, eu achei muito bizarra essa forma que eles tinham uma amizade duradoura, né, de quase 3 anos. Eles estavam conversando normal, mesmo depois que tudo isso tinha acontecido. Sim. E simplesmente do nada, o Beowulf simplesmente mandou uma mensagem como se ele fosse um robô automático e sem... Mas eu acho que sim. Eu acho que aqui foi amigos, negócios à parte. Eu acho que a forma como ele escreveu aqui, meio automatizada, meio robô, é justamente para separar o que é negócio do que é amizade. O meu projeto não apoia você continuar lá. Vai prejudicar meu projeto, vai prejudicar meu negócio, entendeu? Então, me pareceu isso, que ele quis dizer que, tipo assim, estou falando com você agora como CEO de tal empresa, não como seu amigo. Eu entendi assim, posso estar errado, mas eu entendi assim, tá? sem sentimentos. Como se a amizade deles não tivesse sido nada. Tá Ah, mas pode ter sido também como uma forma de tipo, ó, tô enviando essa mensagem aqui desse jeito pra você porque nossa amizade acabou. Pode ter sido também, né? Uma forma de romper sem ter que dizer rompemos, só mostrando. certo que era um projeto público, ninguém quer se manchar com alguém que tem atitudes duvidosas que podem afundar totalmente o projeto, mas não é como se o cara tivesse cometido um crime absurdo e tirado a vida de alguém, sabe? Foram situações babacas? Foram. Só que mesmo assim eles eram amigos há 3 anos, né? Poderia ter pelo menos uma consideração de conversar normalmente. Depois da O que eu faria se fosse uma questão aqui dessa acontecendo comigo? Eu mandaria uma mensagem dessa aqui até pra você oficializar, de uma forma pra você até ter provas, né? Não, mas ó, a gente entrou em contato com uma empresa, tá bom? E como CEO, como um administrador, um empresário de negócios, e depois você vai falar com o cara no privado, fala, pô, mano, sabe aquela mensagem lá que eu te mandei? Então, o que tá rolando? E aí você fala como brother pro cara e tudo mais, mas a notificação... Eu acredito que a notificação, já que é uma empresa que tá se prezando pra fazer uma coisa profissional, tenha que ser profissional também. Nesse ponto, eu defendo essa ideia. Não quer dizer que você não possa ser uma pessoa como amiga nesse momento também. São duas coisas que podem andar juntas, por que não, né? E pelo jeito essa conversa não aconteceu. Nessa mensagem, o Fenlal disse que queria trabalhar em uma solução pra isso, só que o Beowulf disse que essa é uma decisão que não poderia reconsiderar. E o Beowulf fala... Ah, tá. Então o Fenlal, ele queria dar uma... Mas não permitiu. Não parece que ele sofreu pressão de outras pessoas que trabalhavam na equipe? Eu tive essa sensação. Compreendo que seja difícil, mas eu espero que possamos encerrar esse capítulo de forma profissional e amigável. Infelizmente, eu não tô disponível para uma ligação agora. Como a decisão não vai mudar, obrigado pela compreensão. Logo depois... Realmente parece que ele colocou essa forma de falar mais formalmente como um fim da amizade. 10 mil dólares pagos em um ano pelas linhas de código dele. Caraca! Depois tem uma mensagem do Fenlal aceitando que o Beowulf não ia mudar de decisão e fala que tem muitas linhas de código. Manda um link 17 ali mil onde linhas. tem as estimativas de quanto valeria o código que ele tem e fala: eu não acho que vocês poderiam pagar uma quantia semelhante, então eu sugiro uma porcentagem. Ele fala Não. que provavelmente vai começar a trabalhar em um projeto próprio e ir pra uma outra equipe e que queria enviar uma carta de despedida pra equipe antiga dele. E o Beowulf fala: eu quero ser claro e honesto. Embora eu aprecie o trabalho que você fez, houve algumas preocupações documentadas sobre comportamentos que podem afetar a sua reputação. Nossa, realmente ficou bem formal, né? Eu acho que é melhor pra nós dois a gente se separar em boas condições e manter as coisas profissionais.
Profissionais. Então é o que ele queria mesmo. Ele já tinha encerrado a amizade aqui e a forma como ele fez isso, pra não ser tão impactante talvez pros dois, é tipo, ó, agora eu sou só companheiro de negócio, só isso. Basicamente dizendo que se eles quisessem encerrar respeitosamente isso tudo, eles deveriam fazer um acordo, e se o Fenlol não aceitasse os termos, o Beowulf enviaria esse documento com as prints pra comunidade inteira. Eita, não, mas peraí, aí é uma chantagem do caramba. Se você não fizer negócio comigo aqui do jeito que eu tô te oferecendo, eu vou expor você. Ixi, aí é chantagem, né? Eita, caramba. Aí, Beowulf, agora você atingiu aqui, ó. Porque eu estava te defendendo, mas agora ficou difícil, tá. Quando eu li essa mensagem, eu entendi como se fosse uma ameaça. Eu não sei se foi realmente isso, né? Pareceu. Mas no fim, o Beowulf realmente expôs tudo o que aconteceu, né? Logo em seguida, o Fenlol fez uma mensagem de despedida a todas as pessoas do servidor que ele conversava. E Ela fez uma mensagem específica pro Beowulf. o Beowulf fala que a mensagem foi muito bonita, que vai sentir falta dele e que foi bom a amizade que eles tiveram nesses últimos 3 Foi boa a amizade que a gente teve, mas não somos mais. anos. Só que, pessoalmente, ele tava profundamente enojado e perturbado com o comportamento que ele teve com a menor de idade e também a situação com o bot. E o Beowulf também... Foi uma coisa que ele não conseguiu, então... Por ele mesmo. Lembra que eu disse que parecia que tinha algumas coisas que ele tava passando pano e outras que ele não tava conseguindo engolir? Pelo jeito, essa aí da menor de idade do bot, ele não conseguiu passar pra frente. E eu acredito que outras pressões da equipe mesmo que via isso e se sentia desconfortável. Se tem uma pessoa, por mais que ela seja muito boa no que faz, que tá ali e causa um desconforto na equipe, e as pessoas falam pra você, pô, aquele cara lá, que saco e tudo mais, né? E aí tem uma pressão, porque você é o único que pode decidir isso aí, o futuro disso aí, eu acho que ele acabou cedendo a si mesmo, tá? E a pressão dos outros, e falou, essa amizade não tá valendo a pena. Essa é a verdade. também fala que antes do Fenlol passar pro próximo projeto, ele deveria procurar um terapeuta pra ajudar ele a lidar com qualquer atração por menores que ele tenha, porque é profundamente prejudicial pra todos e não tá tudo bem. Então é isso, né? Ele admitiu que aquilo que a gente tava falando. Por mais que seja um bot lá, por exemplo, você tem atrações por menores, senão você não faria um bot de 17 anos, faria por 18 anos, com 18 anos. E teve a menina de 16 da foto e tudo mais que ele falou, aquelas paradas lá também. Então isso foi o estopim pro Beowulf, né? Depois ele fala que eles pensaram e consultaram outros desenvolvedores e falaram que não estão mais interessados no código que eles precisavam. Especialmente por causa do dano, né, que o Fenlol poderia causar à reputação do jogo de ter o trabalho. Caramba! Então eles recusaram, falaram assim, pensando bem, nem precisa mandar o código, porque esse aqui já é no dia, né, 29, que eles tinham prometido fazer o acordo. Então, tipo, nem manda os códigos, não, porque você... seu nome ali vai prejudicar o nosso trabalho, de tão mal falado que você ficou. De um potencial predador infantil. Caraca. O Fenlol fala que ficou bem machucado com essa mensagem e diz: primeiramente, o Beowulf queria encerrar esse capítulo profissionalmente. Aceitei essas condições e trabalhei em conjunto pra fechar o negócio. Mas o Beowulf decidiu não fazer isso, fazendo um drama, postando na comunidade sobre isso e destruindo tudo o que eu construí durante os anos com a apresentação do Exposed. Isso é realmente a profissionalidade? E ele continua o documento falando: talvez tudo isso tenha acontecido porque o Beowulf queria todo o negócio pra si mesmo. Vamos dar uma olhada nisso. Em primeiro lugar, já fazem 3 anos que decidimos trabalhar no Shibimation. O Beowulf fez a empresa Pixel Dream Labs nos Estados Unidos. Decidimos lançar o jogo sobre ela. Isso aqui tudo em 2023, tá? No começo do ano de 2023, no dia 22 de abril de 2023. Nós decidimos que o Beowulf cuidaria de toda a papelada, o dinheiro, e pagaria a minha parte do dinheiro. Decidimos dividir a receita em 50% pros dois. Então eles eram sócios, né? Sócio mesmo. Nem majoritário, nem minoritário, 50% cada um. Achamos que esse valor era justo, tanto que houve um ponto em que o Beowulf pensou em mudar as porcentagens pra me dar mais por cento, mas eu recusei. Decidimos que seria 50% no início. Eu pensei que a escolha justa seria manter esse acordo, mas quando ele decidiu continuar tudo isso sem mim, primeiro ele ofereceu um pagamento único, mas depois ele também decidiu uma porcentagem, só que ambos eram muito mais baixos. Ao invés de 50% como antes, seria 1% ou 2%, Caramba! ou 10 mil dólares. Eram 17 mil linhas de códigos meus, com inúmeros dos nossos. Basta pesquisar quanto custa um bom desenvolvedor por hora e também quantas linhas de código um desenvolvedor pode fazer por hora. Mas depois da oferta, o Beowulf simplesmente decidiu desistir, me jogando fora de tudo. Além disso, no início de 2024, uma pessoa me contatou sobre o Beowulf. Ih, vai ter um Exposed em cima do Exposed? Que é?
gacha! Nessa mensagem que ele recebeu, uma pessoa fala que a corporação do Beowulf só protege ele e não permite que ele pague outras pessoas, mas que o Fenlol deve pedir uma parceria em forma legal para que o Beowulf não engane ele. Que a empresa dele é conhecida por ter fome de dinheiro com base em relatórios. A pessoa fala o nome real do Beowulf, diz que ele Isso aqui parece ter sido antes de toda a treta, porque foi em 17 de janeiro de 2024, bem antes da separação, que foi em outubro, tá? E pelo jeito ele tá falando assim, não, eu confio nele, a gente confia um no outro, ele não faria uma coisa dessa comigo, pelo menos dá a entender isso aqui. ele estava em contato com velhos amigos dele e que ele é conhecido por ser sorrateiro Olha com só. dinheiro, mas que esse cara só queria avisar mesmo porque é um youtuber investigativo que procura fraudes. Olha, Caramba! Então, cara, isso aqui foi uma reviravolta e tanto. Alguém procurou o Fenlol pra dizer, ó, o seu sócio, o seu amigo, é um cara que ele é esquivo com dinheiro, ele pode te passar a perna no futuro, se protege legalmente. Como eles estavam de boa ainda nessa época, pelo menos o Fenlol achou assim, falou, não, a gente confia no outro, tá tranquilo e tudo mais, pode ficar, a gente é amigo, ele não faria uma coisa dessa. Deu a entender que foi isso aí. Olha que reviravolta, mano. olha, é inegável que muita coisa que o Fenlol fez era estranha, era bem bizarra, que facilmente seria evitável. Mas também é certeza. muito estranho o Beowulf agir dessa forma aí, porque eu sinto que vendo todo esse caso, é que os dois eram muito amigos, mas o Beowulf, ele tava só esperando o momento certo em que o colega dele ia fazer uma merda, ele iria expor tudo na internet e ia tirar ele completamente do projeto pra ficar com dinheiro só pra ele. E tirou, Dá pra né? ver na mensagem que o Beowulf enviou pro Fenlol que ele encerrou tudo isso sem nenhuma consideração. Foi uma mensagem vazia, sem nenhum sentimento, e não parecia que eles se conheciam há tanto tempo, só que era uma amizade de 3 anos. Ele usou como desculpa, então, né? 3 anos não é um dia, não são 2 dias. São meses de conversa, eles sempre conversavam. E o Beowulf ainda queria pagar menos do que o Fenlol aparentemente deveria receber pelo trabalho que ele fez. E não só isso, falou, se você não aceitar, vou expor tudo. Olha, eu posso não saber quanto que um programador ganha pra isso. Talvez alguém do chat tenha uma melhor base sobre valores, né? Por favor, porque eu também não faço a mínima ideia. E olha que meu pai é programador, hein? Mas, pelo que ele disse, deve ser uma quantia bem alta. Depois que ele recebeu essa mensagem da pessoa alertando ele sobre o Beowulf, o Fenlol fala, eu não pensei muito sobre isso porque o Beowulf era o meu melhor amigo, eu Caraca. confiava nele. Ó, doeu aqui, ó. Beowulf, ó, você tá causando problema aqui, ó. Aqui assim, ó. Ai, tudo bem. Esse cara que me enviou a mensagem, depois de meses, não me enviou mais nada. Mas depois que tudo isso aconteceu, eu acabei me lembrando dessa conversa. Talvez tudo isso esteja acontecendo por causa de negócios e dinheiro. Olha, Não, vamos lá, você fez besteiras também. O fato dele ter usado isso ou esperado isso no momento certo é uma coisa que diz muito sobre o caráter dele, tá? Ele usou erros e problemas que você causou durante esse período como uma forma de você não merece nada porque você foi um bosta no passado. Foi tipo isso, mas não é verdade, né? Todo mundo tem que ser pago pelo trabalho que fez, independente das outras escolhas que tenham acontecido, né? E teve a chantagem, teve a ameaça. Se você não aceitar, eu vou publicar isso aqui. E aí vai acabar com a tua carreira. Então, agora vendo tudo isso, né? Realmente parece que não foi só eu quero terminar profissionalmente e tá de boa, e eu quero resolver isso numa boa. Não, parece tudo uma máscara pro que realmente ele queria fazer. Tirar o cara totalmente do projeto, não porque ia danificar o projeto, mas porque ele iria receber menos dinheiro com isso, né? Não sei se estava planejado desde o princípio, ou se ele viu isso como uma oportunidade e falou, vou ganhar mais dinheiro, se liga. Não sei, né? olha, eu tava lendo tudo isso e eu só fui achando a situação mais bizarra a cada hora que eu lia. Muito. No começo, Não, parecia mas boas reviravoltas. Foi um plot twist legal. ser mais um Assim, legal, né? Que tipo de pessoa fala isso? Foi um plot twist triste, porém impactante. expose de como todos os outros, de um cara ali que fez merda e poderia ter só sumido da internet, mas ao contrário disso, ele fez todo um documento e me fez pensar que assim, ele fez merda, isso é muito óbvio, mas não foi um crime absurdo, sabe? Tem a parte ali em que ele conversa com a menor de idade, só que eu tentei pesquisar a fundo pra saber do que se tratava a foto que ele recebeu, se era uma coisa íntima, mas eu não achei nada. Aparentemente, essa menina mandou a mensagem e apagou logo em seguida, e ele flertou com ela. Aparentemente, acabando ali mesmo aquela conversa. Lembrando que esse É foi errado. o único material que eu encontrei sobre isso. Ah, Então, tá. eu tô falando
falando em base nisso, tá? Eles falaram que poderia ter outras coisas, né? Outros comportamentos estranhos, porque receberam muitos relatos de pessoas, mas esses relatos não tiveram prova, somente esse que a Carrie mostrou aqui pra gente. A gente não tem muita informação, Sim. A gente pode ter o benefício da dúvida de não ter sido nada disso. O mal que aconteceu foi que Ou o oposto, ser mais do que isso, mas sem provas, como é que a gente sabe? ele flertou com uma menor de idade. Só que nada escalou além dessas conversas que a gente viu, porque como ele tinha pedido desculpas sobre tudo isso, eu acredito que seria justo uma segunda chance. Isso por conta das provas que não tem muito mais coisa além dessa conversa, então não tem como a gente chegar aqui e falar, nossa, o cara é tal coisa, porque, enfim, não tem muita coisa que a gente possa levar em consideração. Além do Fenlau ter feito merda, o Beowulf, amigo dele, também parece ter feito tudo isso por dinheiro, já que Parece. o próprio Beowulf montou todo o exposed do próprio amigo. Como eu disse, eu não sei nada sobre programação, de como faz um aplicativo, porque deve ser um negócio bem complicado, mas a forma que isso foi escalando é muito estranha. O Fenlau deixou algumas provas pra mostrar que ele não fez só 20% do aplicativo, como o próprio Bel teria dito anteriormente, mas que ele teria feito muito mais que 20%. Só que o Beowulf ignorou totalmente o trabalho que ele teve, oferecendo menos do que ele realmente deveria ganhar e ameaçando que se ele não aceitasse o que ele propôs de 1% ou 2%, ele iria estar divulgando o exposed do Fenlau. Isso foi esquisito. E pareceu chantagem, pareceu ameaça, foi estranho mesmo. Isso aqui foi o mais zoado de tudo, tá? Nossa, esquisitaço. Tanto que o Fenlau não deve nem ter aceitado esse acordo, porque o Beowulf realmente publicou esse exposed. Inclusive, foi um exposed todo roteirizado, com tópicos, documentos, argumentos montados, coisa que pra mim, pelo menos no meu ponto de vista, os dois estão errados. O Sim. Fenlau fez merda, o Beowulf já tava ali com tudo premeditado, ao ponto Tipo, o Beowulf, ele parece ter se aproveitado dessa situação, porque o que ele queria mesmo era dinheiro, né? Eu não sei se em algum momento ele realmente foi amigo do Fenlau, eu acho que sim, aos poucos ele deve ter pegado ranço, pegado nojo, sim, de algumas coisas, eu acho que foi impactante pro Beowulf, sim, porque a gente viu ele tentando falar, que é isso, cara, por que você falou pros dois irem pro inferno, não sei o que, ele parecia preocupado em certa medida, mas o que dá a entender é que ele acabou sofrendo pressão de outras pessoas também dentro da empresa, pelo menos é assim que me pareceu, e teve um momento que ele falou, quer saber, vou ganhar dinheiro com isso aqui então, e vambora, né, e aí mandou aquela mensagem super formal. Parece que alguma coisa, de repente, girou uma chave e ele mudou. Eu não sei se foi alguém que falou com ele ou alguma coisa do tipo. Tipo, cara, não dá mais. Se você não despedir ele, a gente não trabalha mais. Ele falou, então vou aproveitar e ganhar dinheiro com isso. Não sei, mas dá a entender uma coisa assim, né? de fazer ameaça dizendo que soltaria um exposed se ele não aceitasse menos dinheiro do que deveria receber. Então, eu só queria entender melhor do porquê que o Beowulf agiu dessa maneira. E aí, no final desse documento do Fenlau se explicando, ele deixou algumas coisas ali. Perguntas-chave sobre as situações. Depois de todas essas coisas, eu tenho algumas dúvidas sobre tudo isso. Eu sempre tentei ser gentil, mas há alguns casos em que você precisa fazer o oposto. Eu odeio fazer isso, mas eu não vejo outra maneira. Se Ih, ele vai expor algumas coisas. essas coisas que eu falei que o Beowulf fez um exposed era realmente um grande problema, por que que o Beowulf decidiu fazer tudo isso só um ano depois que tudo já tinha acontecido? Exceto o meme, parece que alguma coisa com o meme aqui ele expôs antes, tá? Verifica os carimbos de data e hora. Eu acredito que isso aqui é mais ou menos aquilo que eu falei pra você. É como eu encararia. Ele foi passando pano até o momento que não dava mais por pressão dele mesmo e de outras pessoas. Era realmente um grande problema? Por que que o Beowulf decidiu fazer tudo isso só um ano depois que tudo já tinha acontecido? Olha, se o Beowulf tinha achado tão errado, realmente não faz muito sentido ele fazer tudo isso só um ano depois do que já tinha acontecido, porque se ele achou tão nojento, tão decepcionante como ele diz, ele teria exposto no máximo 1 ou 2 meses depois. Acho que ele Mas tava passando parece pano. que o Beowulf, na verdade, queria que o Fenlau trabalhasse nesses códigos de graça durante todo esse tempo, esses 3 anos, e conforme Será? Não pode até ser, mas me parece que não. Eu acho que ele viu uma oportunidade na meiuca e aproveitou. o Fenlau ia fazendo as merdas, o Beowulf ia tirando prints pra depois do projeto quase pronto, ele tirar o Fenlau usando um exposed como desculpa e ficar com todo o dinheiro e créditos do projeto só Prints pra bem ele. antigas, né? Então as chances de tudo isso ter sido planejado pra ferrar com o Fenlau desde o Caraca! comecinho é muito alta. Planejado, E a outra velho. pergunta, você acha que esse é o profissionalismo que o Beowulf demonstrou, oferecendo
alguma coisa ameaçando fazer o acordo e decidir do nada que ele não quer o acordo e tentar deixar a minha vida mais difícil quanto possível. Essa foi uma outra coisa que eu achei bem esquisita, porque não tem essa de, você fez merda, então se você não aceitar isso daqui que eu falei pra você, eu vou expor você na internet. O que parece é que o Beowulf queria comprar o Fenlaw, sabe? Sim, e se o Beowulf exato. achava tão errada a atitude do Fenlaw, ele não faria isso, né? Ele só iria pagar o que tinha que pagar e pronto. Ele ia seguir a vida dele como se nada tivesse acontecido. Por que o Beowulf decidiu fazer tudo isso? Talvez por negócios ou outro motivo? Olha, pode ser muita coisa na verdade, né? O Beowulf pode ter demorado pra pegar a confiança do Fenlaw, pra que quando ele se sentisse confortável, ver se ele falava alguma merda e depois tirar print de tudo Caraca. isso pra conseguir ameaçar ele. É uma coisa que durou bastante tempo, 3 anos de amizade? Foi, mas infelizmente tem doido pra tudo e eu não duvido que o Beowulf faria isso. No fim das contas, não tem um lado certo ou errado. Na verdade, eu acho que os dois fizeram merda. Também. E, enfim, gente, o que vocês acham disso? Muito Cara, nossa, que vídeo bom. iCarry, parabéns, que vídeo bom. Olha só, a pergunta que fica é o seguinte, vocês acham que foi tudo premeditado, que ele já estava pensando nisso desde o princípio, ou ele foi aproveitando essa oportunidade e falou, agora eu ganho dinheiro com isso? Acha que teve pressão de outras pessoas, ou ele fez tudo sozinho? São essas perguntas que a gente tem que fazer, mas ó, reviravoltas e realmente que exposed, quanta coisa aconteceu, realmente videozinho insano, me pegou mesmo, parabéns, Joan Carey, que vídeo, que história, mano, que história.